Jesus tinha entrado no templo, expulsado de lá os cambistas e os que faziam negócios, usando o tema Deus como pretexto. Ensina a palavra diariamente, mas os líderes da religião e os seus acadêmicos e os supostos representantes religiosos do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Então, eles, em conselho, decidiram tentar criar levas de situações e circunstâncias nas quais Jesus poderia cometer algum tipo de erro que lhes fosse suficientemente forte para acusá-lo e levarem-no à morte, especialmente por acusação de heresia e de blasfêmia. Foi por isso que foram tentá-lo os líderes da religião, e especialmente porque estavam atemorizados com o fato de que até então eles iam procurar Jesus na Galiléia, na Judéia ou da além do Jordão para inquiri-lo. Agora é ele mesmo que vem e entra montado num jumentinho, sendo aclamado e louvado, e penetra o ambiente central do poder dessa instituição que se estabelecia como Deus para os homens naquele lugar. O pavor deles era extremamente maior, até porque Jesus os identificava como estelionatários, como lavradores maus, como arrendatários perversos, que não remetiam os frutos da graça e que buscavam representar Deus diante dos homens com maldades e perversidades. Então, nesse contexto, naquela mesma hora, os escribas, que são os especialistas, eram especialistas do texto, e também os grandes exegetas, os que conheciam a letra da Escritura, mais primal que fosse, e os principais sacerdotes, os líderes oficiais da religião, os que carregavam o poder da representação ostensiva e final, procuravam lançar-lhe as mãos. A expressão é forte, é agarrá-lo. Essa era a vontade, eles não podiam, mas era assim que a mente deles pensava, via, sentia. Pois perceberam que, com referência a eles, Jesus contara a parábola dos lavradores maus. Mas nada faziam porque temiam o povo. E temiam o povo porque se diz que todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Observando-o, subornaram emissários, depois de ficarem olhando, espreitando, tentando entendê-lo, usando uma psicanálise do inferno contra ele, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra solta, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador Pôncio Pilatos. Então, o consultaram como se tivessem algum interesse real, mas eles eram apenas pessoas subornadas, emissários comprados, que o consultaram dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos. Tua marca é a sinceridade. Sim, pois tu ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Assim, criam esse preâmbulo absolutamente verdadeiro para tentar prendê-lo ao verdadeirismo,
ao sincerismo e ao sincericídio. Queriam fazê-lo ficar preso à vaidade da sua superioridade ética. Portanto, depois de assim introduzirem-no para ele mesmo, perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes a arapuca, o ardil, a trama, a maldade, a insinuação, respondeu: mostrai-me um dinheiro. E deram a ele um dinheiro. E ele perguntou: de quem é a efígie e a inscrição? Na face, no verso, na cara e na coroa dessa moeda. E eles prontamente disseram: ah, é de César. César o imperador. Então Jesus lhes recomendou. Mudou o tom, não respondeu, fez uma recomendação. Olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E essa malandragem não pôde apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados todos da sua resposta, calaram-se, especialmente esses que objetivamente contra ele tramavam. Chegando alguns dos saduceus, que eram da classe sacerdotal e que eram pessoas de uma natureza de culto vinculada à liturgia, porque eles não eram pessoas de uma crença transcendente, não criam nem em anjos, nem em espíritos e nem em ressurreição, mas trabalhavam no templo, como muita gente que adora uma liturgia, mas não tem nenhuma transcendência. Chegaram alguns dos saduceus, que também representavam uma denominação de sacerdotes e um partido político, com grande influência sobre os herodianos. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, e todo mundo é muito educado, rabi, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão falecido, para que o nome dele não desapareça da terra. Ora, havia aqui entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem ter filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva, a mulher que fora dele, e com quem ele não tivera a chance de ter filhos. Desposaram a viúva, mas igualmente morreram. E assim, os 7 irmãos sucessivamente a desposaram na intenção de cumprir a lei de Moisés e suscitar-lhe descendência, mas não tiveram filhos porque morreram. Por fim, morreu também a mulher, uma verdadeira viúva negra. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, quando todo mundo se levantar dos mortos, inclusive os 7 homens que, na lei, conforme a legitimidade de Moisés, se casaram com ela. Se existe ressurreição, na ressurreição, quando esta mulher e estes homens ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque se casou legitimamente com os 7. Então Jesus lhes acrescentou:
Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Isso acontece. É uma dinâmica social do espaço-tempo. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e não se dão em casamento. Quem de fato tem uma aspiração transcendente, absolutamente absoluta, mesmo ainda neste mundo, não consegue nem pensar em casar, porque já está casado numa ordem superior de pertencimento. Mas nem todos são assim. Os que são assim já são, porque sabem que já são filhos da ressurreição, já não podem mais morrer. E quando passarem para essa outra dimensão, serão de fato filhos da ressurreição, porque se tornarão iguais aos anjos. São filhos de Deus nesta ordem da ressurreição, portanto são filhos da ressurreição. E se os mortos hão de ressuscitar, e que os mortos hão de ressuscitar mesmo, foi Moisés quem o indicou. O indicou na lei, na Torá dos judeus, no trecho referente à sarça ardente, quando ele encontrou com Deus. E quando chama ao Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos. E, portanto, ele deveria ter chamado de o Deus de quem fora Abraão, de quem foi Isaque, de quem foi Jacó. Mas não, ele tratou a todos como vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para ele, todos vivos, todos vivem. Então, disseram alguns dos mestres da lei: Mestre, respondeste muito bem, mas era pura hipocrisia. E dali por diante, eles não ousaram mais interrogá-lo publicamente.